Bom, obrigado, Anne. Falando em obrigado, obrigado, IPSI, Instituto de Psicologia aí de Novo Hamburgo. É um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite, e pelo convite para o lançamento do livro, né? Então, agradeço a vocês vivamente. É uma honra poder voltar aqui e como tu dissesse, né, Anne, ficou há muito tempo, né, que a gente já estava planejando essa atividade, a gente poder estar junto um pouco. Nesse meio tempo veio o teu livro, não é? Nesse tempo, deu tempo até de chegar o teu livro, e falando nele, fomos fiéis, né, ao nosso projeto e às nossas intenções de poder estar hoje aqui, né? Bom, não é muito simples, não é muito fácil falar de um livro, né? Porque justamente a gente acabou escrevendo o livro, né? Então, o que a gente tinha para dizer, da maneira como a gente queria dizer, estava ali, né? O que eu queria dizer, do jeito que eu queria dizer, estava no livro, né? Então, é sempre um desafio, um exercício. O que que eu posso falar sobre o livro, né? Então, essa é a ideia, né? Eu poder falar sobre o livro, eu poder falar um pouco sobre o tema do livro, né? Quero guardar um espaço para a gente poder conversar, de repente, que curiosidade vocês têm sobre esse tema, sobre esse livro, não é? Então, a minha ideia é colocar alguns pontos assim que me parecem mais importantes ou significativos, né, da escrita do A Nova Infância em Análise, né? A Nova Infância em Análise tem a ver com o fato assim de eu já ser mais ou menos velho, né? Não tanto e nem tão pouco, né? Talvez até mais para tanto do que para pouco, né? Porque são 30 anos, né, de consultório e de atendimento a crianças, são 3 décadas, né, nesse trabalho, e, e chegou um momento que eu me dei conta de que esse trabalho estava mudando, né? O trabalho vinha mudando, ele era muito diferente de 30 anos atrás, ou lá do começo, e ele tinha mudado porque, na minha ideia, ou nas minhas hipóteses, porque eu tinha mudado, né? A gente vai mudando, e a gente trabalha com a gente mesmo, trabalha com a nossa própria pessoa, e à medida que a gente vai mudando, o nosso trabalho vai mudando, né? Porque oferecemos um outro ser humano ali, né, para o encontro, para o embate, né, psicoterápico, analítico, né, e a gente sabe o quanto conta quem a gente é, né, e quem a gente é vai se transformando, né, com a vida, com as perdas, com os ganhos, com os tratamentos, com os não tratamentos, né. Agora, também me dei conta que as crianças haviam mudado, né? E eu acho que isso é que desperta esse livro, né? No sentido de que daqui a pouco atender uma criança no século XXI, né? Principalmente ali, eu acho que eu tenho um material clínico da segunda década em diante, ali de 2011 em diante, era bem diferente de atender uma criança em 1990, 91, quando eu comecei, né? Essas crianças vinham sendo diferentes, né? Do meu ponto de vista, ou na minha experiência, nos meus contatos, né? E isso me despertou fazer o livro, né? E até, de certa maneira, influenciou o título, né? É interessante porque eu não tinha esse título da nova infância, né? Eu tinha o título A Infância em Análise, e no próprio livro eu diria que nova infância era essa, né? Foi a própria editora, né, com seu departamento de marketing, que disse, mas se tu botar infância em análise, fica um título mais comum, né? Por que tu não muda esse título, né? E eu disse, não sei, mudar, é tão difícil achar um título, né? De repente ter que achar outro. Aí alguém me deu essa sugestão, mas se tu está falando que é uma nova infância, por que não a nova infância em análise, né? E eu achei a ideia excelente, assim, não só no sentido do marketing da coisa, mas no sentido da verdade do livro, porque ele fala mesmo de uma nova infância. Isso que eu estou dizendo da nova infância
das crianças modificadas e das crianças serem diferentes, é ao mesmo tempo uma afirmação assim muito óbvia, né? Porque a infância é sempre nova, né? Do meu ponto de vista, né? Me parece, né? Tudo é sempre novo, né? Tudo está em transformação, né? Por mais que se repita, a gente trabalha muito isso no nosso trabalho, né? Essa repetição, em algum momento, ela leva a uma diferença, ela leva a uma novidade. E nós, no nosso trabalho, né? A gente acredita, nós que trabalhamos com a pessoa, com o ser humano, com o sujeito, né? Nós acreditamos que esse sujeito é resultado de uma complexidade, assim, né? De uma infinidade de aspectos e de fontes e de origens, né? Incluindo muito mistério, né? Também é o que nos mantém no trabalho, porque a maior parte das coisas a gente até desconhece, né? Mas desconfiamos que esse sujeito, ele é um sujeito físico, ele é um sujeito orgânico também, né? E que isso participa do que somos e de quem somos, né? A nossa genética, o nosso parto, as substâncias, não é, que circulam dentro de nós, né? Mas isso é um fragmento, né? E se a gente olhar só para isso, a gente vai ter uma abordagem reducionista, né? De nós mesmos, né? Embora haja uma tendência, né? Cada vez mais atual e cada vez mais forte, né? O mundo vive esse paradoxo, né? Nesse momento, né? Um paradoxo de se abrir, né? Para uma certa complexidade, incluindo, conversávamos antes de começar, né? Repensar o planeta, repensar a destruição, repensar as pulsões de morte, né? Repensar as intolerâncias de toda a ordem, né? Racial, de orientação sexual, étnica e etc., né? Mas junto também com uma força muito radical, muito reducionista, muito negacionista, e que se espalha para a questão da ciência também, né? Onde a gente vê ainda uma abordagem em muitos lugares, muitas fontes, que tenta nos reduzir a essa porção orgânica que existe, que é importante, mas ela não é única, né? Ela não é única porque ela vai ter que se ver com uma história, né? Nós somos esse corpo, esse organismo, ele não está isolado, né? Ele tem uma alma, né? E essa alma com esse corpo vai viver uma história e nasce numa história, se insere numa história, né? Com outras almas, com outros corpos, né? Circulando afetos, né? E a gente sabe que a qualidade dessa história, ela também é fundamental, né? Para aquilo que a gente chama da nossa doença e da nossa saúde, né? E muitas vezes compensando, né? Transcendendo, né? Essas deficiências do corpo, né? Isso existe, isso é muito importante. Agora, isso não encerra, né, quem somos, né? Porque esse corpo, essa alma, essa história, eles acontecem num determinado contexto histórico, né? Histórico e local, né? Há uma cultura em Novo Hamburgo, há uma cultura em São Leopoldo, né? Há uma cultura em Porto Alegre, há uma cultura na Etiópia, há uma cultura do século XIX, no século XX, no século XXI, e a gente sabe que essa cultura também influencia muito quem nós somos, né? Porque nós entramos dentro de uma comunidade, né? E a cultura, assim como o corpo, assim como a história, assim como os afetos, ela também é produtora, né? De saúde e de doença, né? Os transtornos, eles também variam conforme a época, né? Ninguém adoece igual, porque nenhum corpo é igual, nenhuma alma é igual, nenhuma história é igual, mas também porque nenhuma cultura é igual, né? Há uma cultura familiar, há uma cultura do local, há uma cultura da cidade, né? Então, me interessou nesse livro fazer essa ponte com essa cultura do século XXI, com essas crianças assim que eu começo a ver de 10 anos para cá, né? E que passam a ter as suas marcas, né? Não são as mesmas crianças que eu via lá no começo e nem no meio, né? Elas estão diferentes, né? Nos seus transtornos, na sua saúde, nas suas manifestações, no seu sofrimento,
nas suas qualidades, nas suas panes, né? Isso demanda de nós, que atendemos crianças, adaptações, né? Reinvenções. A gente precisa ser diferente, né? Porque os nossos livros e as nossas teorias, a nossa metapsicologia aponta caminhos, né? Mas esses caminhos também são questionados pelas transformações que vão surgindo, né? E sobre essas marcas culturais, né? Eu destaco no livro, e eu estou falando muito do conteúdo do livro, né? Depois eu vou falar um pouquinho da forma, né? A Anne sabe bem, um livro é uma expressão de conteúdos, mas que precisa encontrar uma forma, precisa encontrar um jeito de dizer aquilo, né? Mas ainda dentro dos conteúdos eu queria falar sobre essa criança, sobre esses novos atendimentos, sobre esses, entre aspas, novos transtornos, né? Se é que existem, o quanto existem, né? E, e as grandes marcas, assim, eu acho que a primeira grande marca que aparece no livro é a marca da revolução digital, né? E tecnológica, de que a gente passa a atender crianças num mundo digital, num mundo tecnológico, no mundo das telas, né? Esse mesmo mundo que nos permite estar hoje aqui, né? E que vem nos ajudando tanto e que foi essencial para nós nesses últimos 2 anos, para a gente se encontrar e para a gente seguir trabalhando e produzindo e estando junto. E esse mundo, ao mesmo tempo que também trouxe benefícios para essas crianças, também abriu possibilidades, ele trouxe marcas, e muitas vezes marcas muito negativas, do meu ponto de vista, em especial para as crianças pequenas e para as crianças menores. Então, essa criança marcada pelo mundo digital, essa criança marcada pela tela, essa criança com tanta frequência privada de relações presenciais e terceirizada não só para outros cuidadores, que não as suas figuras parentais, mas, em especial, terceirizada para o mundo digital, terceirizada para as telas, terceirizada para o virtual, terceirizada para os games. E aparecendo no consultório, muitas vezes, com muita frequência, adita a esse mundo, né? E quando eu digo que a criança está adita, eu não estou dizendo que o seu psicanalista também não está adito, né? E que todos nós não estamos aditos, porque estamos, de certa forma, mas interessa ver como que isso se processa na criança e muitas vezes, do meu ponto de vista, com muito mais efeito e com muito mais gravidade do que no adulto, né? É muito mais grave o alcoolismo ou a drogadição na infância do que depois, né? E em relação à dependência do mundo digital, também, né? Os efeitos disso, eles aparecem, e eu vou descrever, daqui a pouco eu vou falar sobre a forma do livro, né? De uma forma que eu tento representar com uma metáfora e com uma imagem que eu venho usando há vários livros. Assim, essa imagem foi amadurecendo, assim, desde um livro mais antigo, como O Terapeuta e o Lobo, depois um livro seguinte chamado Narrar Ser Mãe, Ser Pai, e nos livros seguintes foi amadurecendo esse conceito a partir dos meus estudos sobre a parentalidade, sobre a narratividade, sobre a infância, com uma ideia de que nós somos fundados, né? Nós nos desenvolvemos, nós nos fundamos como sujeitos, como frutos daquilo que eu chamo de uma poesia inaugural, né? Ou uma poesia inicial, no sentido de que somos resultados da qualidade desses primeiros encontros com os nossos cuidadores, com uma figura materna em especial, mas não só, né? E esses encontros são marcados por interações, essas interações têm os seus canais de comunicação, que são canais do toque, são canais do gesto, são canais do olhar, né? Sabemos a importância do olhar, e são canais da prosódia, são canais do som, que depois se encadeiam com a palavra. E a poesia, ela está muito presente nesse momento, né? Porque a poesia
como gênero literário, eu não estou falando aqui da poesia como gênero literário, mas a poesia como gênero literário, ela é som, ela é imagem, ela é ritmo, ela é estética, ela é arte. E a interação do bebê com a sua cuidadora também é tudo isso, né? Esse bebê precisa ser banhado por imagens, precisa ser banhado por sons, precisa ser banhado por estética, precisa ser banhado por arte, precisa ser olhado. Então, o nosso começo ele é um começo muito representado pela estética e muito representado pela poesia. Essas interações iniciais, cada vez mais a gente aprofunda e sabe que elas dependem muito do ritmo, né? Do ritmo dessa interação, e a poesia é ritmo, né? Um bom poema, ele é um achado de ritmo. Como uma boa interação, ela é um momento musical, ela é um momento de dança, ela é um momento de compasso, ela é um momento de arte, ela é um momento estético, ela é um momento poético, enfim. Quando uma criança é privada de momentos como esse, e precocemente esses momentos são trocados pela virtualidade, isso costuma ter um efeito nefasto, né? Ruim, catastrófico, porque abala os próprios alicerces da fundação do sujeito, né? Da criação da intersubjetividade, de quem ele é, sua capacidade de abstrair, de saber exatamente quem é e poder se sentir quem é e diferente do outro, não é? E o mais interessante nisso tudo é que quando essas interações iniciais funcionam, e aí eu vou usar a segunda parte da minha imagem, essa criança vai ter o acesso à prosa, né? A criança que foi bem fundada poeticamente, ela se torna naturalmente uma ouvinte de histórias e uma contadora de histórias. E ela vai querer ouvir as histórias do colégio, ela vai aprender, né? E ela vai poder contar suas próprias histórias, tornando-se um ser muito mais saudável, né? Porque a nossa saúde, acreditamos nós aqui no IPSE, né? E nos nossos trabalhos que a nossa saúde é a nossa capacidade de expressar, de dizer. Não, nossa saúde não é não sentir, não é não sofrer, não é não estar triste, não é não estar tétrico, é poder justamente falar sobre tudo isso. Mas quando faltou essa poesia inicial, também essa dificuldade prosaica, narrativa é afetada. E eu passei a observar no meu consultório esses dois fatos muito presentes, não só em transtornos que, do ponto de vista da epidemiologia e do meu também, vem aumentando, os ditos transtornos do espectro autista, ou transtornos arcaicos, como dizem os franceses, ou transtornos da subjetivação, como andamos dizendo, né? Isso vem aumentando muito, né? Mas em qualquer outra manifestação de sofrimento, pode ser fóbica, pode ser ansiosa, pode ser hiperativa, tem o nome que tiver, com muita frequência a gente vai encontrar nas transferências, né, nos nossos cenários de atendimento, crianças que nos expressam o quanto elas foram privadas desse momento poético inicial e o quanto elas hoje têm dificuldade de narrar-se, de contar-se, de dizer e, portanto, de elaborar e de simbolizar. Então, esse é o conteúdo do meu livro e, ao mesmo tempo, eu vou tentando, de uma forma flexível, não radical, dançando conforme a música, se adaptando a isso, tentando ver, assim, bom, tecnicamente, que espaço cada uma dessas coisas pode ter, né? Numa, digamos assim, nova análise da infância. Por exemplo, o celular, né? Que eu estou falando muito do celular usado por crianças pequenas, por crianças na latência, por adolescentes. Como é que faz com o celular na sessão, né? Acolhemos, não acolhemos? Como trabalhamos com isso, né? Com os games, né? Já que o nosso trabalho funciona muito com a técnica do jogo, o game entra, o game não entra. Tudo isso vai aparecendo no conteúdo do livro porque nós somos confrontados com isso e sem ter um mapa prévio, né? Dizendo faz assim, faz assado, porque isso não temos e nunca tivemos, né? A gente vai aprendendo conforme as situações e as pessoas e os problemas vão se colocando para nós. Agora, do ponto de vista cultural, há um outro aspecto que eu acho importante salientar. E esse aspecto é o seguinte:
há mais de um século, em 1914, o Freud faz um dos seus textos capitais, que é o texto onde ele introduz o conceito do narcisismo. Ele já tinha introduzido esse conceito antes, mas ali ele sistematiza, né? Já quando ele falava do Leonardo da Vinci, ele falava sobre narcisismo, mas ali ele sistematiza. E ele, nesse texto, faz considerações valiosíssimas, ainda hoje, muito contemporâneas, onde ele diz que nós nascemos sob os auspícios do narcisismo, né? Não são questões grandiosas, né, ou magnânimas, ou magníficas, que nos fazem vir ao mundo, né? Há uma relação sexual, hoje não necessariamente, não é? Na época era, né? Há um instinto, há um desejo de um instinto da espécie, há um desejo de ficar, de permanecer de alguma forma, né? Então as pessoas vão, sei lá, plantando árvore, fazendo livro, contando histórias, né? E também tendo filho, né? E, ao mesmo tempo, como são alma, como são subjetivas, né? O Freud revela algo ali muito interessante e muito acolhido pela nossa clínica ainda hoje, né? De que quando um bebê vem ao mundo, quando surge o filho, né? Há um desejo muito forte, consciente ou inconsciente, de que ele venha, digamos assim, redimir a vida dos seus pais, né? Então há a parentalidade, ela também é fruto de um ato muito narcísico, né? Aquela criança nasce com um mandato e com uma série de projeções aonde ela vem ao mundo realizar o que os pais não realizaram, ser o que os pais não foram, não é? Sempre lembrando, não sei se estou sendo muito obscuro, assim, numa quinta-feira chuvosa, assim, estou sendo meio filósofo negativo, assim, mas nós somos um poço de frustrações, de ideais não realizados, não é? De coisas que não conseguimos, né? E vamos tentando dar jeitos para isso, né? E há jeitos interessantes, que é continuar tentando, se tratar, reclamar, cantar uma música, sonhar, ir no cinema, né? E há jeitos menos interessantes como esse, não, agora o meu filho vai resolver a minha vida e fazer o que eu não fiz, né? Isso está lá no texto do Freud de 1914, onde inclusive ele cunha essa expressão, Sua Majestade o bebê então, ele é uma majestade porque ele vem ao mundo absolutamente poderoso, enquanto sabemos que ele é absolutamente sem poder nenhum, né? E dependente, né? Quase absoluto, né? Se não absoluto. Bom, aí o texto lá do Freud vai adiante, tem lá no texto uma definição do trajeto do amor auto-voltado, narcisista, para o amor do objeto, onde ele faz uma definição muito bonita do amor, né? Que, na verdade, é preciso que pais e filhos façam um trabalho para se libertar, né, desses ideais e dessas projeções. Às vezes esse trabalho é feito pela gente, né, ou é completado pela gente, né? Mas ele começa ali, né, até que consigamos nos aproximar daquilo que podemos chamar de um verdadeiro amor, né, que é amar o outro como o outro é, né, ou como o outro deseja ser, né, e não como a gente idealiza o outro ou quer que o outro seja, né? Isso vale talvez para todos os tipos de amor, né? O amor de amigo, o amor da amizade, o amor entre os amantes, né? Acho que há um momento do amor em que não é aquele momento da paixão, né? Em que o outro encaixa completamente naquilo que sonhamos e imaginamos, não é? Mas há um momento do amor em que daqui a pouco se consegue ou não se consegue, né? Mas bom quando se consegue, ou pelo menos se aproxima, né? De poder gostar do outro como o outro é, né? Repleto de defeitos e não sendo aquilo que a gente deseja que o outro seja, né? Bom, isso é um imbróglio desde 1914, óbvio que antes já era, né? Os artistas vêm contando
dramas como esse, né? Goethe, Shakespeare, todos os grandes artistas vêm contando, e que inspiraram Freud, vêm contando isso, né? Desde que somos o que somos, né? Só que esse imbróglio, do meu ponto de vista, ele só piorou nos últimos anos, né? E ele só piorou porque a sociedade, não é que eu acho que a sociedade só piora, né? As culturas só pioram. Eu acho que as culturas também melhoram e a gente usufrui de coisas maravilhosas que não usufruíamos antes, né? Até, inclusive, dentro das tecnologias, né? Mas desse ponto de vista, do ponto de vista narcisista, né? Eu penso que nós evoluímos mal, né? Nós nos tornamos uma sociedade mais individualista, uma sociedade mais narcisista, uma sociedade mais consumista, uma sociedade mais selvagemente capitalista e uma sociedade que valoriza menos esses encontros, né? Que para a criança é fundamental, né? É fundamental para a fundação do indivíduo, né? O indivíduo não se funda sozinho, ele é fruto de encontros, né? Na medida que esses encontros perdem em qualidade, na medida que ele é menos olhado, na medida que o mundo é um mundo mais egoísta e narcisista, isso vai ter consequências para a criança. E ela vai ter também projeções mais pesadas dentro dela, porque hoje existe aquilo que a gente pode chamar, sempre existiu, né? De uma criança cultural, né? Como é que é essa criança culturalmente? Né? Se a gente pegar, voltar no tempo lá, 400 anos atrás, quem era uma criança culturalmente? Ela não era ninguém, né? Ela nem existia culturalmente, né? Não havia sequer uma noção de infância. A criança era um mini adulto com poucas chances de sobreviver, boa parte delas morria, era interessante nem se apegar a elas, porque não valia a pena, não é? E daqui a pouco vai se fundando aí nos últimos 3 séculos, mais ou menos, aquilo que começa a se aproximar do que nós chamamos hoje de uma infância, que é um período específico, um período com atividades específicas, com roupas específicas, com tudo específico, né? E nos últimos tempos há o acréscimo de que essa criança ela passa a ser muito mais valorizada do que era há alguns anos atrás. Hoje, um bebê é algo extremamente valorizado, é algo de muito valor a criança na nossa sociedade. Né? Quando está num restaurante, ou está num bar, ou num estádio de futebol, ou leva para o Y, sei lá onde, todo mundo olha como um objeto precioso, um objeto raro, não é? O que é interessante, o que é importante, mas o que também é pesado e também tem suas consequências, porque muitas vezes gera uma relação muito narcísica, né? Fica então um objeto que não pode ser tocado, que não pode ser frustrado, que não pode ser entediado, que não pode ser entristecido, né? A criança passa a ser visto como um tesouro que tem que ser privado da realidade, né? E da angústia. Isso acontece muito, e isso a gente vê os reflexos disso nos atendimentos que a gente faz. Né? Além disso, culturalmente, essa criança muito valiosa, em pouco tempo, às vezes, ela é estimulada a deixar logo de ser criança, né? Porque ela vive numa família que vive numa sociedade muito difícil de se viver, né? Ou porque vive na pobreza e precisa trabalhar e as condições sociais são muito ruins, ou porque não vive na pobreza, então se teve mais oportunidades na vida, mas aí é preciso retomar logo o seu trabalho, né? Porque é preciso trabalhar logo, então essa criança ela logo é terceirizada, né? Para outros cuidadores ou para as telas, para as novas tecnologias. Só aumentando essa pane poética e essa pane narrativa que eu falava antes. Então, sobre tudo isso, eu falo nesses 40 capítulos da nova infância em análise, né? Desses aspectos que eu pinço na nossa cultura contemporânea, no reflexo desses aspectos na infância, e na infância, no sofrimento que essas crianças apresentam e como elas costumam chegar no meu consultório. Claro que é uma amostra viciada, é uma amostra específica, são aqueles que me procuram, mas seguidamente eu venho estando às voltas com crianças marcadas, né? Por essa carência poética,
por essa carência narrativa, por esse excesso de novas tecnologias, pelos games, pelas telas, pela dificuldade de dizer, pela dificuldade de brincar, pela dificuldade de estar com o outro, pela superproteção, pela dificuldade de poder conviver mais com a angústia, com o tédio, com a tristeza, etc, etc, etc. Basicamente, esse é o tema do meu livro, né? Quanto à forma, eu busquei uma forma original. Eu sempre tento buscar uma forma original, né? Nos meus livros, porque eu acho que cada livro tem a sua forma de ser dito. E nesse livro, ele é um livro, vamos dizer assim, ainda mais literário do que os outros, porque todos os meus livros eu tenho um certo cuidado literário, por ser um escritor, por fazer também ficção, por fazer também poesia. Eu não posso ver uma frase sem tentar tirar o máximo possível daquela frase, espremer, ajeitar, enfeitar, maquiar, sem tirar a verdade dela. Então, sempre existe uma preocupação com isso nos meus livros, né? Mas, nesse livro, isso apareceu mais do que nos anteriores, do meu ponto de vista. Por quê? Porque eu tenho um livro anterior, que foi um livro curto, que eu publiquei ainda no ano passado, que é um livro que se chama Mais Relato e Menos Metapsicologia. E é um pequeno livro que saiu no ano passado, onde eu faço uma reflexão sobre o nosso uso da teoria, sobre o nosso uso da metapsicologia. E lá eu chego à conclusão, acompanhado de uma série de autores, que seguidamente nós nos relacionamos mal com a metapsicologia, nós nos relacionamos mal com a teoria. Essa teoria e essa metapsicologia que nos sustenta, que é fundamental para o nosso trabalho, sem a qual a gente não vive, mas que é preciso, do meu ponto de vista, ser usado com muito cuidado, em doses muito homeopáticas, com uma cronologia muito correta, e evitando sempre que ela venha em excesso ou que ela substitua aquilo que não está nela, que é a troca de afetos de um encontro verdadeiro. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz o outro sentir, aquilo que o outro nos faz sentir. Depois a gente vai casar isso com a teoria e com a metapsicologia. Mas se a gente não puder participar dessa relação afetiva que vai nos alegrar, nos entristecer, nos entediar, nos transformar, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Então, nesse livro anterior, eu dizia que nós precisamos prestar mais atenção no relato das nossas crianças e dos nossos adultos do que na nossa teoria, especialmente num primeiro momento. E que, seguidamente, a gente vem numa tendência, e eu me incluo nisso, de não nos aprofundarmos na escuta dos relatos. Então, isso eu desenvolvo nesse livro. O livro atual, A Nova Infância em Análise, ele é uma espécie de diálogo prático, clínico, com esse livro anterior, porque ele é um livro sob a forma de relatos. Eu desenvolvo 40 relatos clínicos. Como esses relatos não são literais, como esses relatos não são realistas, como eles são ficcionais, mesmo que eles tenham motes na minha clínica, situações na minha clínica, mas eu precisei inventar para todos eles, a partir dessas situações, eu precisei inventar personagens. Ele é um livro que se aproxima da literatura, ele pode ser lido quase como 40 contos sobre esse conteúdo que eu anunciei para vocês. Então, mostro o livro aqui para vocês, a capa dele, ele é dividido em 5 partes. Esses 40 relatos, eles estão divididos em 5 partes, e eu vou aproximando aqui do final do meu relato, porque eu quero ter um tempo de conversar com vocês. Por exemplo, a parte 1 eu chamei da música à poesia do começo. Então, quando eu digo da música à poesia do começo, são relatos em que eu conto a importância do poético e do musical
e do ritmado e do prosódico no início. Então, é um capítulo que se chama Música e Psicanálise Infantil. Aqui se canta, aqui se cura. Outro que se chama Melodia e Vínculo na Psicanálise da Infância. Outro que se chama de Como Avaliar o Narcisismo, já que o narcisismo joga suas cartas ali nesse começo. Né? Outro que se chama Por uma Psicanálise de Bebês, e assim por diante. Depois é uma segunda parte que eu vou chamar do transgeracional à parentalidade, aonde eu vou desenvolver o conceito da parentalidade, já que um dos aspectos da nova infância em análise, e aqui eu já estou me convidando, então, para voltar ao IPSE presencialmente, porque isso vai ser tema de um livro futuro que eu estou preparando agora, não sei quando vai ficar pronto, talvez no final do ano que vem, que é um livro que se chamará O Lugar dos Pais na Psicanálise da Criança. Porque hoje, na nova análise da infância, a gente inclui os pais. Como a gente não sabe ainda bem, nós estamos tateando, mas nós sabemos que a gente precisa incluir os pais. E sobre isso eu falo na segunda parte do livro. Depois, na terceira parte do livro, eu vou chamá-la de A Psicanálise na Infância como um trabalho narrativo. E aí eu vou falar sobre a importância das histórias, sobre a importância da narratividade e sobre a pane de narratividade, sobre a falta da narratividade, sobre a deficiência de narratividade nas crianças que vêm me procurar hoje, em 2021 e nos últimos anos. Depois há uma quarta parte que eu chamo de psicanálise infantil aplicada, e que é uma parte em que eu faço o diálogo dessa nova infância e da nova psicanálise da infância com outras áreas. Isso é uma coisa bacana da psicanálise infantil ou do atendimento de crianças. Nós vamos nas escolas, nós conversamos com fonoaudiólogos, nós entramos em contato com neurologistas e a gente está numa área muito abrangente, e eu falo um pouco disso nessa quarta parte. E depois, na quinta parte, que é a mais longa, é a que tem mais relatos, eu chamo Depois a Clínica Antes de Tudo, e que são textos que não têm preocupação com tema nenhum e que são relatos clínicos sobre essa nova infância. Para terminar, eu não vou ler um capítulo para vocês, porque isso seria um pouco longo, mas também porque isso daria spoiler, né, do livro, e aí vocês não... Seria mercadologicamente ruim, né, eu ficar lendo o livro para vocês, né? A ideia é despertar o desejo para que vocês leiam, mas há um capítulo que eu posso ler, pelo menos uma parte dele, que é o capítulo 29, onde eu faço uma espécie de exercício literário, em que eu conto histórias clínicas num parágrafo. Eu me fiz esse desafio. Na literatura, a gente costuma chamar isso de mini-conto. Serei capaz de contar uma história em 2 linhas, em 3 linhas, ou não serei, né? E eu tentei fazer isso, contar uma história clínica em poucas linhas. Aí eu contei 5 pequenas histórias clínicas e eu vou ler 2 para vocês, e em seguida eu abro, porque, puxa, eu já falei quase uns 50 minutos, então tem que dar um tempinho para a gente trocar algumas ideias. E não ficar muito cansativo também, né, para nós. Então, no primeiro eu digo o seguinte: tu és a única pessoa adulta que brincou comigo, disse-me o adolescente a quem eu atendia desde a infância. Referia-se, sobretudo, ao jeito frio e pouco lúdico da mãe. Era um avanço, se não a cura, ele poder falar sobre isso. Depois de muito trabalho, quando ouvi a observação novamente, eu comentei: e ela é a única pessoa que te trouxe até a mim. E eu gosto desse capítulo porque são 6 linhas onde eu consegui, do meu ponto de vista, colocar algo que me parece essencial. Esse adolescente reclamava de uma carência lúdica, né? Mas ele conseguia expressar essa carência lúdica. Hoje mesmo, agora de tarde, há poucas horas, eu supervisionava um caso de uma colega nossa e ela estava numa espécie de brete, assim, num impasse, onde ela chegava à conclusão que o trabalho com a parentalidade era um trabalho impossível de ser feito. A dificuldade, especialmente da mãe, era uma dificuldade pétrea, era uma dificuldade inalcançável. Essa mãe não conseguia fazer um trabalho nem individual
e nem dentro do espaço que ela tinha na terapia da filha, né? E lá pelas tantas a gente se disse, né, e apareceu na supervisão, o que fazer, né? Bom, a chance que se tem é poder ajudar essa criança a falar sobre essa mãe que ela não pode ter, né? A gente não vai conseguir que ela tenha uma mãe nos aspectos que ela precisava, né? Mas ela pode falar sobre isso, ela pode elaborar isso, ela pode simbolizar isso, o que não é pouca coisa. E isso aparece nesse parágrafo. Ao mesmo tempo, ela, vamos dizer assim, ela vai compreender essa mãe e nós vamos cavocar, nós vamos garimpar aquilo que essa mãe teve de positivo no meio de um ambiente difícil. E algo que há de positivo em crianças que nos são confiadas é que elas nos foram confiadas, né? E é preciso muita capacidade para uma mãe ou para um pai, por mais dificuldades que eles tenham, né, para poder confiar o seu filho para um atendimento. E o segundo relato que eu coloco para vocês, e agora eu vou encerrar mesmo, eu digo, a Andréia, e é interessante porque nos dois eu falo de adolescentes que eu atendo desde a infância, né? Para dar um pouco essa ideia da minha longevidade nesse trabalho, né? E eu digo, a Andréia, já uma adolescente, em análise desde a infância, avisou que tinha uma pergunta engasgada há muitos anos. E eu achei aquilo fantástico. Disse, há muitos anos eu tenho uma pergunta engasgada. Aí ela diz assim, é normal que eu tenha sempre me identificado com a vilã ou é coisa de louca? Aí eu digo, penso que as vilãs te encantam não pela maldade, mas pela liberdade de fazerem o que desejam, sem se preocuparem com o julgamento dos outros. Ela disse, pois é, antigamente eu não tinha liberdade de fazer essa pergunta. Nem eu a de responder. Respondi, lembrando-me dos vilões que me encantaram. Né? Então, eu coloquei esse trecho porque esse trecho também traz alguns carros-chefe da minha análise com crianças, né? Como, por exemplo, a possibilidade de perguntar. Eu acho que as crianças nos procuram sem possibilidade de perguntar. Eu acho que quando nós adquirimos uma possibilidade de perguntar, isso é um dado fundamental da nossa saúde mental. A neurose não pergunta, a neurose ela inibe, a neurose engessa, e daqui a pouco, quando se faz um trabalho através do jogo, através da brincadeira, perguntas surgem. Quanto mais não sejam, perguntas sobre a própria neurose. Então, isso está embutido nesse pequeno relato, né? Como também está embutido nesse pequeno relato a possibilidade de encontrar uma representação para a nossa pulsão de morte, para a nossa destrutividade, não é? Que é a possibilidade de também poder se encantar com os vilões, né? Ou dos vilões nos oferecerem representações, né? Para aquilo que até então não tinha, porque esse é o nosso trabalho com a infância, não só com a nova, com a velha, com a mais ou menos velha. Isso é algo que não mudou, né? Na verdade, nós continuamos na busca de encontrar uma criança e de encontrar sua família para poder oferecer representações para aquilo que até então não tinha, né? Tivesse, não seria uma neurose, tivesse, não seria um ato, né? Tivesse, não seria uma personalidade rasgada, né? Seria aquilo que a gente tenta construir, né? Dentro do nosso trabalho, que é poder representar esses diabos, esses demônios e essa parte mais sombria e difícil da condição humana. Agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição aí para a gente, no tempo que nos resta, poder conversar um pouquinho sobre o tema e sobre o livro, enfim, trocar algumas ideias. Bem, muito bom, Celso, assim, muito inspiradora a tua fala, e eu fiquei pensando, né, de repente, onde falhou a poesia inicial, né, que se possa tentar desenvolver a prosa, né, para que poder, né, que as crianças, ou, enfim, crianças e adultos, né, possam falar o que faltou lá no início, né, ou poder
né? Como é que é? As perguntas trancadas, né? Da adolescente, né? Mas, enfim, eu abro para discussão, nós temos um tempinho para conversar com o Celso, se alguém quiser se colocar, pode levantar a mão, pode abrir o microfone também, fazer pergunta, pode falar algo, colocar no chat alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguém se inscrevendo no chat. Soraya, quem sabe tu fala, depois a gente falar. continua. E o resto o pessoal vai se inscrevendo também. Eu acho que a gente poderia continuar escutando o Celso a noite toda, porque realmente, assim, muito boa a tua fala, a tua contribuição, me fez pensar muito, assim, né, também na clínica, né, na minha clínica também é uma clínica, digamos assim, a longo prazo, né, e muitas questões, assim, que tu falaste, assim, enfim, lembrei de casos e identifiquei, né. Eu fiquei pensando 2 pontos, assim, até eu coloquei ali no chat, né, que, na verdade, está falando, assim, da ausência de experiências transicionais, né, que a transicionalidade é o que dá a base para o simbolismo depois, né, e que tem esse encurtamento, né, e fiquei pensando, assim, naquelas situações onde a gente vê, por exemplo, uma mãe amamentando um filho e ela está mais preocupada em fazer um selfie do que olhar para o seu filho, para o seu bebê, que já começa ali, né? Essa questão dessa falta do contato, falta do brincar, falta do criar, né? Esse é um aspecto que eu pensei, né? O outro aspecto que daí eu queria até aproveitar, né, a tua presença e fazer uma pergunta, se dentro dessa questão da nova infância, como é que tu pensa a questão das crianças que usam máscara nos atendimentos, né? Que isso é um novo, e eu fiquei pensando em situações assim clínicas, eu tenho pacientes pequenos, por exemplo, com 5 anos, 4 anos, que estão metade da sua vida usando máscara, né, e pensando assim, daqui um pouco uma criança que chega e pede para tomar uma água e me diz assim, bah, agora para eu tomar água eu tenho que tirar a máscara, né, então essa é uma nova, digamos, a gente está vivendo também agora um período também de nova infância em função dessa realidade pandêmica, né? Então, eu também queria poder te escutar nesse sentido, assim, mas muito obrigada pelas suas contribuições, já te agradeço. Bom, te agradeço também, Soraya, pelas tuas contribuições, que eu acho que são ótimas. Eu acho que usar o construto, né, da transicionalidade, né, ou do espaço transicional, ele é importante e acho que nos ajuda a pensar, principalmente esses efeitos nefastos, né? O virtual, ele não oferece essa transicionalidade para quem não a tem, né? A transicionalidade, ela só é atingida quando se criou uma fusão, né? Precisa ter essa fusão antes, né? E depois oferecer o objeto. Ele até pode funcionar, né? Como uma fonte transicional, mas não se ele substituiu esses encontros presenciais anteriores, né? E sobre essa questão da pandemia, que também é algo muito importante, em especial o uso da máscara que tu coloca, eu acho que nós não temos respostas ainda para isso, né? Eu acho que nós vamos precisar ouvir com mais atenção os relatos das crianças em relação às máscaras, né? O que elas têm, o que elas vêm dizendo sobre as máscaras. Até a tua colocação me convoca a ouvir mais sobre isso, não é? Porque eu acho que essa é uma pergunta que vai depender desse material para evoluir. Agora, eu acho que, mas isso eu não acho, né? Que o maior efeito os 2 maiores efeitos que eu tenho observado assim na infância, na pandemia, aqueles que mais me chamam a atenção, são os seguintes: primeiro, a privação dos encontros, né? Isso é algo muito importante, assim, dos encontros familiares, né, que vão sustentar os pais, ou os cuidadores da criança, os encontros da matriz de apoio, né? Esse isolamento teve um efeito muito nefasto nesse sentido, e das crianças pequenas, que precisam das outras crianças, né, para se constituírem, né,
o aparelho psíquico de uma criança, ele depende do aparelho psíquico da outra criança. Então, esse é um problema. A questão da máscara, eu acho que ela vem acompanhada, e aí vai depender, né, de como essa máscara foi colocada, não é? De como, com que verdade, com que fala, né? Com que nível de ansiedade, com que nível de angústia, porque, vamos dizer assim, um efeito que se viu muito e na criança foi o traumatismo do adulto, né? O adulto assustado, o adulto com medo, não é? O adulto enlutado. Então, isso me parece, vamos dizer assim, isso que não está na máscara me parece ainda mais potencialmente complicador do que a própria máscara, porque botando a máscara, abrindo um espaço, né, para poder arejar todos esses sentimentos, os adultos nos seus lugares e a criança junto ao adulto, vamos dizer assim, algo muito mais interessante do que e muito mais protetor do que a máscara, né? Então, quer dizer, é como tudo, né? Precisa ter um sentido, né? Então, aquelas crianças que recebem a máscara como um cuidado, não é? E com adultos que estão podendo, de alguma forma, metabolizar, o que é muito difícil, né? O seu próprio medo, eu acho que esses ficaram muito mais protegidos, né, do que outros, e muitos não ficaram, porque foi vencendo, né, e ainda será uma situação difícil. Né? Celso, eu fiquei pensando, né, voltando ao início, né, como é que surgiu também a ideia do livro, porque o livro, vamos dizer, não sei, se foi antes da pandemia, foi durante a pandemia, né, quer dizer, teve 2020 todo de pandemia e tu está lançando ele esse ano, né, porque daí eu fiquei pensando num trocadilho com o título, né, se não seria a nova análise da infância também, né, com o advento dos atendimentos online, né, enfim, se isso está também no livro, se tu aborda, né, ou se isso já era uma ideia anterior, e, enfim, né, fiquei curiosa de saber também, um pouco dessa experiência também, né, do atendimento online, né. Então, é interessante porque seguido, né, quando eu vou falar do livro para alguém, sei lá, até algum jornalista, né, o teu livro, eu botei, em seguida eu boto a nova análise da infância. Eu mesmo vou lá e escrevo, cometo esse ato falho, né? De chamar a nova análise da infância. Isso por um lado, né? Por outro lado, o livro é anterior à pandemia, né? Ele foi revisado na pandemia, mas Sim, ele não é imaginei. datado pela pandemia. Esse livro nasce da seguinte forma: a escrita para mim, né, imagino que para ti também, tu possa te identificar nessa fala, mas a escrita para mim também é um espaço terapêutico, é um espaço de organizar algumas vivências, na própria solidão ali do consultório. Então, seguidamente, depois de alguns atendimentos, eu fazia alguns relatos, mas sempre fiz isso. Só que boa parte desses relatos cumpriam aquela função ali. A partir de um determinado momento, eu fui vendo que alguns desses relatos começaram a se agrupar, porque eram relatos curtos, poéticos, narrativos em torno do assunto da nova infância. E aí, mirando aquilo, eu fui produzindo novos relatos, até sentir que o livro estava alinhavado. Sim. Eu acho que a nova análise da infância é um outro livro, né? Um outro livro, né? É um outro livro, não sei se escrito por mim, né? De minha parte, mudou, né? Realmente mudou, como para todos nós, né? Talvez a gente ainda esteja pisando em ovos, não saiba como fazer isso, e bem, né? E talvez nem possa fazer isso bem, né? Com crianças pequenas. Na minha experiência, eu não consegui trabalhar no virtual com as crianças muito pequenas, consegui trabalhar com as famílias, né? Mas com a criança pequena, aquele espaço de embate com a criança, de abrir uma cena
analítica com a criança pequena, isso foi muito difícil para mim. Com a criança maior, não, se improvisou e as coisas funcionaram bem, e em alguns momentos muito bem, né? Porque a criança estava em casa ali, né? Com a sua tela, com o seu WhatsApp, né? Me lembro de uma situação lá de que ela fez um desenho e fotografou o desenho, e eu não entendi um detalhe do desenho. Ela disse, por que tu não amplia? Amplia aí na tela que tu vai ver. Aí eu ampliei na tela. De fato, né? Coisa que no real nem dá para fazer, né? Tu consegue botar uma coisa ali. Então, é um mundo novo. Eu né? acho que sim, acho que as crianças bem pequenas é complicado, com as maiores dá para... Porque, na verdade, se criou, né, essa possibilidade que até então eu acho que realmente, porque alguns os pacientes adultos se atendia, né, virtualmente antes, né, mas eu acho que a possibilidade, né, a possibilidade e a necessidade de atender crianças, né, eu acho que surgiu online, surgiu com a pandemia. Mas enfim, quem mais quer se... O pessoal tá elogiando, A né, gente a atendia, Mara... Oi, fala, o adulto com um certo sentimento de culpa, não é? Uma ideia de que sim, estaríamos fazendo uma coisa ruim, né? uma atuação, Uma o, atuação. A nossa experiência o mostrou que a gente superego pode, institucional. exato, que a gente pode atender virtualmente, mas eu acho que hoje a gente está se aproximando daquilo que talvez seja mais próximo de uma possível verdade. É possível, né? Embora haja pedaços ou partes da transferência que deixam a desejar, né? Então, há ganhos e perdas, né? Nós podemos atender pessoas distantes, pessoas de outros lugares Sim, que estavam isso. transferenciadas com a gente, podemos continuar trabalhando, né? Mas aquilo que é muito arcaico, ou aquilo que é muito precoce da transferência, né? É importante muitas vezes que a gente se dê conta e até fale, e até aceite, né? Porque o nosso trabalho é sempre o trabalho com a realidade, com a nomeação de limites, né? Saber que também há um limite, né? De não haver essa troca de olhar, né? Real, sentir o cheiro, tocar a mão da pessoa, né? Uhum. E, bom, isso não inviabiliza o nosso trabalho, mas também traz alguns limites, e eu acho que é importante que a gente também pense sobre eles, né? Mesmo com Sim. adultos. A interferência desse terceiro, que é a tela, né? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal cumprimentando, a Terezinha, a Mara, Sofia, Gila. Mas assim, gente, temos ainda alguns minutos, se alguém mais quiser se pronunciar. É porque eu acho que ficou a curiosidade também, né? Eu acho que A o pessoal Marisa quer falar, Anne. A Marisa quer falar. Pode falar, Marisa, pode abrir o Oi, microfone. É que agora é que tudo eu vi. bem? Não, agora que eu levantei a mão. Celso, Tá. eu fiquei super curiosa em ler o teu livro, tem alguns já li livros teus, e sempre são muito lúdicos, né? Então, são bem gostosos de ler. Eu sou pediatra, na verdade, eu não sou... É, eu sou uma curiosa na área da psicanálise mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, e achei interessante que tu tens esse capítulo sobre o transgeracional e a parentalidade, né? Um pouquinho eu fiz uma relação assim, será que as telas também não têm a ver com a parentalidade? Quando os pais jogam a criança nas telas, eles também, isso tem a ver com a nova configuração da parentalidade, né? Mas o que me chama a atenção, assim, porque eu atendo sala de parto, então tenho atendido muito, e isso faz parte dessa nova, eu diria, do nosso novo século, né? Eu acho que nós somos um pouco contemporâneos, a gente nem tinha ecografia, né? Quando eu me formei, a gente mal tinha uma ecografia que mostrava o bebê. Mas agora a gente tem as novas configurações, que são as FIVs, né? As fertilizações in vitro, como é que é? Os bebês de proveta, em que pegam às vezes um familiar quer ter um bebê, independente de ter pai ou mãe, e pega um óvulo e espermatozoide de outras pessoas. Isso é uma nova configuração, né? Assim, que eu acho interessante, que tem sido bastante comum. E aí onde fica realmente a questão
do narcisismo, né? Porque isso eu acho que tem a ver um pouco com o narcisismo. E na questão mais... Aí eu vou perguntar freudiana, porque eu não é a minha... Como é que eu digo? Não sei onde colocar. Da relação primária, né? Da situação no atendimento das crianças, né? Não sei se me fiz entender. Não, eu penso que tu te fez entender. Difícil é te responder. Tu te fez tanto entender que as tuas colocações são muito boas e muito complexas, né? E que abrem um mundo de questões para a gente pensar, né? Eu acho que a primeira questão que tu coloca me remete àquilo que eu falava lá no começo sobre as mudanças, né? Sobre as transformações, né? A mudança de uma gestação, onde ela já pode ser olhada virtual barra realmente, né? Bom, isso terá repercussões, isso terá diferenças, né? Ou na própria questão da filiação, né? Ou na própria questão da gestação, já que ela surge de formas diferentes, né? Sem uma figura paterna ou sem uma figura materna. São diferenças de origens, né? E são diferenças de acessos a imagens, como tu fala, daquela situação inicial que nós vivemos, né? Em que éramos recebidos e vistos pela primeira vez quando nascíamos, né? Em geral por um pai e por uma mãe que transaram, né? Tiveram uma relação sexual, né? E aquilo tinha as suas consequências. A partir do momento em que isso vai mudando, né? E que interessante que mude, né? Que bom que mude, né? Olha os benefícios de toda essa mudança, né? Quem é que poderia ser contrário, né? A todo esse recurso tecnológico, né? Para se examinar e se acompanhar uma gestação, que é algo maravilhoso, né? Ou para ampliar a possibilidade de gestação, né? Só que isso não é incólume, isso não deixa de ter consequências, né? E isso vem sendo estudado a partir lá dos primeiros conceitos do narcisismo do Freud, mas tem todo um trabalho de 20, 30 anos daquilo que a gente chama de psiquiatria do bebê ou psicanálise do bebê, com uma penca de autores no mundo, né? Inclusive autores que se dedicam à tua área, né? Autores que trabalham diretamente com pediatras, que trabalham com obstetras, né? Hoje há publicações de artigos e de livros sobre isso, né? Quais são os efeitos por exemplo, do uso da ecografia, né? Porque tudo isso tem efeito, né? Esses efeitos são complexos, são variados, mas eles giram em torno de algo que é antigo e que é o seguinte: de uma certa maneira eu abordei isso no começo, né? Isso está no Winnicott, isso está numa série de autores, mas quem somos, né? Como nos constituímos, né? O Winnicott dizia lá que o olhar da mãe é o espelho do bebê, né? O bebê não sabe quem ele está indiferenciado da sua figura materna. Aí ele vai lá, olha para a mãe e naquele olhar ele se enxerga, né? Porque ele está fusionado. Então ele vai se ver conforme ele está vendo a mãe, né? Esse é o drama de uma mãe deprimida, por exemplo, né? Um dos efeitos é esse, porque ele vai se identificar, ele vai se sentir, ele vai ser um deprimido porque está espelhado, né? Nessa depressão. Só que essa descrição do Winnicott é uma descrição quase concreta, né? E ele e uma série de outros autores vão mostrar que isso é fruto de representações que são muito abstratas. Em que sentido? No sentido de que os pais, os progenitores, representam os seus filhos. Eles têm dentro de si representações para os filhos. Isso está lá no Freud, que eu citei lá de 1914. Então, aí vai entrar o transgeracional, né? Porque muitas dessas representações são inconscientes, assim. Não, ele vai ser triste, como foi a minha mãe. Não, ele vai ser alegre, ele vai ser forte, porque ele vai bater no meu irmão, que batia em mim, não é? Então, os pais vão fazendo representações
sobre as crianças. Um exemplo típico da tua área, né? E que tem uma relação muito grande com a pediatria, né? Felizmente, a tecnologia progrediu no sentido de salvar prematuros, né? E prematuros, muito prematuros, né? Que até 10, 15, 20, 30 anos, nem se fala 40 anos, morriam, né? Morriam ou ficavam altamente sequelados, e a maior parte morreu. Hoje não morre. Hoje a ciência traz esse grande benefício, né? Eles, com toda a ajuda das novas tecnologias, da evolução da neonatologia, né, da tua área, eles se desenvolvem e sobrevivem bem, né? Até certos limites, cada vez mais desafiados. Agora, os pais que têm um filho prematuro, eles vão representar aquele bebê como um prematuro, né? Então começa a se criar representações assim do tipo, é frágil, vai morrer a qualquer momento. Essas representações, elas são decisivas no futuro da criança, porque a gente enxerga depois na nossa clínica um descompasso enorme, né? O prematuro como corpo se recuperou, mas como alma não, né? Ele segue identificado com aquela representação do frágil, do que está para morrer a qualquer momento, do que não pode se machucar. Vale a mesma coisa para as ecografias, né? Gestacionais, né? Para as 3 que são feitas, ou mais, né? É preciso que o ecografista tenha um cuidado muito grande com o que ele diz do que ele vê, né? Às vezes eu vou encontrar numa criança de 8 anos um transtorno que tem uma das pontes fundamentais com aquilo que foi dito há 8 anos e 6 meses atrás por um ecografista que identificou determinado achado ali, que tinha uma importância relativa, mas que foi colocado como algo de uma gravidade assustadora, sem que a mãe pudesse digerir, o pai naquele momento, criando representações muito negativas para a sua criança, né? Então, não sei se eu te respondi, mas aquilo que é mais importante é o desafio da medicina contemporânea, né? Hoje, a medicina contemporânea ela tem esse desafio. Qual é? A tecnologia se desenvolveu muito, felizmente, prolongando a nossa vida, trazendo qualidade de vida, salvando, desde a neonatologia até qualquer especialidade médica, a própria pediatria, a oncologia, a velhice, né? Agora, muitas vezes falta para essa medicina aquilo que a gente chama da humanização da medicina, né? De entender que quem faz o exame, quem recebe o resultado do exame, quem tem acesso a ele é uma pessoa, né? Uma pessoa desamparada, uma pessoa com medo. Se essa pessoa ainda por cima é um pai ou uma mãe, que a partir daquilo ali vai moldar a representação do seu bebê e do seu filho, e a gente sabe que essa representação é decisiva para as identificações e para a identidade daquele sujeito, a gente tem muito para trabalhar nessa articulação entre o orgânico e o relacional e o fantasmático, né? Por isso eu fico muito feliz de te ver aqui, Marisa, porque eu acho que essa ponte ela é cada vez mais necessária, porque daqui a pouco estão os psi pregando, né, as suas ou as nossas ideias sozinhos no deserto, está lá a medicina jogando seus exames e não tem essa ponte, né? Que é uma ponte muito rica e uma ponte muito necessária por algum desses aspectos que eu te falei, mas por muitos outros que tu encontrarás por aí, né, nas publicações principalmente desses autores da psiquiatria ou da psicanálise do bebê. A necessidade da integração das áreas, né? Sem dúvida. A Mara quer falar e daí a gente vai para o final. Só que tu está... agora sim, abriu. Okay. Parabéns, doutor Celso, me instigou muita curiosidade de ler o livro, acho que
cada capítulo que você ia falando ia me deixando mais curiosa, né? E fiquei muito surpresa com a doutora Marisa aqui também, porque eu a conheço, ela é a pediatra dos meus netos, e fiquei muito feliz porque prova ela é muito humana, e o assunto que o Dr. Celso falou, porque meus netos foram prematuros, de 27 semanas, e ela que trouxe todo esse enlace humano. Nossa, eu chego a me emocionar de estar aqui nessa noite. Mas o que eu queria questionar nessa questão da tecnologia, o quanto que ela é benéfica e o quanto que nós não temos resposta realmente para muitas coisas, mas uma situação que eu vivenciei de uma criança comentando sobre o irmão que está, do possível irmão que está congelado, os óvulos congelados. E essa criança, então, diz, eu vou ter um ano, mas ainda não. A mamãe vai decidir quando ela tirar do congelamento. Não se tem respostas ainda, né? Eu acho que esse momento de reflexão e de pensar por onde que nós estamos indo, né? Como é que vai ser essa nova geração? Só esse comentário que eu queria fazer, essa observação para a gente pensar, né? Sobre a tecnologia, né? Tudo que vem acontecendo. Muito obrigada ao IPSE também, que está fantástico, sempre tem momentos muito importantes para o nosso aprendizado. Não, a tua colocação é muito importante, né? E muito atual e muito antiga ao mesmo tempo, né? Porque a psicanálise nos ensinou, já com Freud, mas em especial os psicanalistas da infância, né? A importância que as fantasias inconscientes têm na nossa vida, né? Muito cedo, já o bebê e a criança, ela é borrifada, ela vai criando, né? Ancorada na sua realidade, né? E nas suas vivências, ela vai contando histórias para si mesma, né? E são histórias muito fantasiosas. E essas histórias ou essas fantasias inconscientes, elas são necessárias, né? Para dar sentido à vida, né? Quase como os mitos que nós temos, né? Mas elas muitas vezes são assustadoras, elas podem ser desestruturantes também, né? Muitas vezes o nosso trabalho, né, como psi da infância, é que essas fantasias possam ser conhecidas, é que elas possam ser contadas, é que elas possam encontrar uma história, que elas possam encontrar uma narrativa, né? E não existe uma fórmula para isso. Eu acho que o que tu coloca, Mara, na tua ideia, que é muito importante, é que com o avanço, com o incremento das tecnologias, a realidade vai ficando mais complexa e vai produzindo fantasias também mais complexas. E nós não temos um protocolo, né? Como tem lá para a Covid, por exemplo, felizmente, né? Tem um protocolo, é afastar, é isolamento, é uso de máscara, é higiene das mãos, etc, etc, etc. Para isso não tem o protocolo, né? Embora tenha, né? Porque o protocolo é escutar, né? Ele é um protocolo subjetivo, né? Mas ele existe. Eu preciso escutar essa criança. O que ela me diz das suas fantasias inconscientes através dos jogos, através dos brinquedos, através do desenho? Por exemplo, essa fantasia que ela tem lá com o irmão congelado, né? Aquilo ali ajuda ela a dar um sentido para a vida. Daqui a pouco aquilo toma um rumo mais nonsense, assim, uma coisa que fica mais desestruturante. Não importa, pode ser. Agora, alguém tem que estar atento para as histórias que ela conta e para como ela brinca com aquilo, né? Porque se ela brinca com aquilo, se ela conta aquilo, se ela narra aquilo, junto com outras crianças ou com adultos que ajudam a dar um sentido para aquilo, seja na família ou seja em espaços terapêuticos, ok, né? Tá bem. Uhum. Sim. Bom, gente, nos encaminhando para o final, então, queria te agradecer muito, Celso, pela participação, por ter, né, dividido com a gente os teus pensamentos, e aí, né, falando do teu livro. Eu queria também agradecer publicamente, virtualmente também, o prefácio que tu fizeste do meu livro, que tu
apelidaste de talvez prefácio, né? Então, estou te agradecendo aqui. Gostei muito e acho que qualificou mais ainda, né, o livro. E eu queria também reiterar aqui onde é que pode se adquirir o livro do Celso. Já está no chat, mas eu vou repetir. É na editora Artimed, na loja online no Grupo A. Pode ser, então, no site loja.grupoa.com.br com cupom de 35% de desconto relacionado ao livro e válido até o fim do ano. E se aplica a todos os produtos do site. Então, fica aí a dica até para presentes de Natal aí, né? Então, agradeço a participação de todo mundo, né? Que todos tenham uma boa noite. Obrigada, Celso. Não sei se queres comentar mais alguma coisa, tá? Então, só agradecer, dizer que foi ótimo, gostei muito de estar aqui com vocês. Tu lembraste do Natal, entre o Natal e o Ano Novo tem um recesso. Um recesso é, no mínimo, 2 livros para serem lidos num recesso, isso, né? Então, já tem o meu livro e o da Anne para ler aí, inscritos para leitura. As dicas. Isso aí. Então, bom descanso para todos, bom finalzinho de semana aí que está se encaminhando para o final de semana. Um abraço para todo mundo, abraço.